Alô, povo de Deus, tudo bem? Uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia e uma boa tarde para quem está de tarde. Hoje, com certa urgência, nós vamos gravar um novo vídeo com o tema Guerra Atual de Israel à luz da Bíblia. Tá? É devido a várias perguntas que estão me fazendo pelo Zap, mandando mensagem, os lugares que eu vou pregar, tem me feito muitas perguntas sobre essa guerra atual de Israel. Nós estamos, hoje é dia 2, de novembro de 2023. E dessas várias perguntas, tem duas mais importantes que eu julgo, eu quero falar aqui. Uma das perguntas que estão me fazendo é se essa guerra tem a ver com Ezequiel 38 e 39, que é a guerra de Gog e Magog. O que eu respondi a ele, eu vou responder agora. Bom, se a Rússia, que a Bíblia chama de Mesec, que é Moscou, ou outra tradução, que fala príncipe-chefe de Rus, que nós entendemos que é a Rússia, entrar diretamente nesta guerra contra Israel, podemos dizer que é a guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. E nesta guerra, aí sim, segundo a Bíblia, o próprio Deus, que é o guarda de Israel, Salmo 121, verso 4, ele irá intervir a favor de Israel. Ele irá agir de forma sobrenatural, usando recursos da própria natureza, para intervir a favor de Israel, que é a menina dos olhos de Deus. Isso está em Deuteronômio 32, verso 9 e 10, que diz que Israel é a menina dos olhos de Deus. E essa forma sobrenatural de Deus agir está aqui em Ezequiel 38, tá? Ezequiel 38, verso 22. E contenderei com ele. Podemos, no verso 21, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os seus montes. Os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Você vê que isso Deus fez muito no passado também com aqueles países que lutavam contra Israel. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva. Fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 38, 23. O interessante é que essas pedras de saraiva, elas já estão reservadas há mais de 4.000 anos para essa guerra, como também para a futura guerra do Armagedon, que acontecerá na grande tribulação. Mas olha o que diz em Jó, capítulo, aqui, 38, verso 22 em diante. Ou entraste tu aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, ao dia da peleja e da guerra? É uma pergunta, que Deus fez a Jó há aproximadamente 4.000 anos. Então, o que acontece? E sobre o Armagedon, que estão me perguntando, já é a guerra do Armagedon? Bom, segundo o Apocalipse, esta última guerra irá acontecer antes do milênio, ou antes dos 1.000 anos de paz, mas nós entendemos que será na grande tribulação. A palavra Armagedon você encontra em Apocalipse 16, verso 16. E será mais uma guerra, dessa vez das tropas do anticristo, impulsionado pelo grande dragão, o diabo, ou Satanás, que a Bíblia chama, e por demônios, para essa guerra. Nós vamos ler já já. E também vão querer lutar contra Israel, justamente nos 7 anos de tribulação. E para isso nós vamos ler, Apocalipse 16, verso 21, e Deus vai intervir nessa guerra do Armagedon, semelhantemente da forma que ele intervirá na guerra de Gog e Magog, que pode acontecer imediatamente antes ou imediatamente após o arrebatamento, como eu já expliquei, porque a guerra de Gog e Magog é uma guerra local. Bom, nós vamos agora para o livro do Apocalipse, Aqui nós vemos no capítulo 16, verso 13, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, que é a trindade satânica. O dragão é o diabo, o falso profeta é o anticristo, a besta é o anticristo, e o falso profeta será um homem religioso, que irá se levantar. Saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus
poderoso, que é convocação para a batalha do Armagedon. E Apocalipse 16:16 fala, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E olha como Deus vai agir, da mesma forma que nós lemos lá em Ezequiel 38. Aqui diz, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Deus vai intervir semelhantemente da forma que ele interviu na guerra de Gog e Magog, irá intervir na guerra de Gog e Magog, e que essas pedras já estão reservadas, como está lá em Jó 38, versos 22 a 23. E também a vitória de Cristo contra os países bode, que vão estar lutando contra Israel, porque nessa época também os países ovelha vão estar lutando a favor de Israel, como os Estados Unidos têm uma política de sempre ajudar Israel, não é? País ovelha. Ela será concluída justamente nessa guerra, nos 7 anos de tribulação. Você pode confirmar isso no Apocalipse 19, verso 11 a 21. A vitória que Deus vai dar a Israel mais uma vez na grande tribulação está em Apocalipse capítulo 19, verso 11 a 21. Eu não vou ler porque para ganhar tempo. E o que sabemos é que a partir da defesa de Israel, pois toda a ação existe uma reação, o antissemitismo irá aumentar cada vez mais. Cada vez mais vai ter países contra Israel. Hoje são aproximadamente 120 a 130 países que são contra Israel. Tá? Então, o que acontece? Inclusive foram contra aquela resolução de Donald Trump, que reconheceu Israel, Jerusalém, como capital de Israel. E hoje os palestinos não aceitam até hoje. Eles dizem que Jerusalém pertence à Palestina e não a Israel. Mas a Bíblia fala o contrário. E nós sabemos que durante o milênio Israel será a capital do mundo e a igreja, a noiva, vai estar na nova Jerusalém de cima. E a Jerusalém de baixo irá governar o mundo todo por 1000 anos. Ou seja, capital de Israel. Jerusalém será a capital do mundo. Bom, nós sabemos também que Israel é como serpente. Jesus falou, sede simples como pombas e prudente como serpente. E a serpente, eu já tive aulas, quando era fuzileiro naval, de cobras, pelo Instituto Butantan, elas não atacam, elas se defendem. Israel está sempre se defendendo, como nós vemos aqui nessa última guerra, depois do ataque do Hamas, né, daquele grupo palestino. Então, o que acontece? Israel é prudente. E no passado, quando Israel ficava cativo, né, como no Egito ficou 400 anos, Império Babilônico, no Império Médio-Persa, Império Romano, era Deus tratando com Israel, usando sua punição para que Israel se voltasse para Deus. Nós vemos justamente isso aqui, né, em Ezequiel 39, verso 23. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundície, conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Mas agora a promessa de Deus em relação a Israel é que eles não serão mais tirados de lá, tá? Como está em Amós capítulo 9, vamos lá, verso 14 e verso 15. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades, isso já se cumpriu nos nossos dias, assoladas, e nelas habitarão, já se cumpriu nos nossos dias. E plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então essa promessa é para os nossos dias. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e aguarde novas notificações que nós vamos mandar. Ative o sininho. Que Deus abençoe a todos. Amém.